Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Ponto de Conversa. E aqui nós teremos histórias especiais de superação, de motivação e convidados especiais. E o nosso convidado hoje, ele é mais que especial e é claro que tinha que ser ele o nosso primeiro convidado, porque é um grande amigo pessoal e é claro que eu estou falando dele, Doutor Fernando França. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. A honra é toda minha, pastor. Muito obrigado aí pelo convite e pela honra de abrir esse projeto, né, que é o Ponto de Conversa, esse podcast. Eu tenho certeza que vai ser abençoado, que vai ser muito próspero esse projeto, é isso que a gente deseja. E nós vamos começar, é claro, esse podcast querendo saber um pouco mais do Doutor Fernando França, né? As pessoas que nos acompanham aí, elas têm que saber quem é o Doutor Fernando França, de onde o Doutor Fernando França é, como começou essa paixão aí pela medicina. Então eu queria que o senhor agora falasse um pouco mais do Doutor Fernando França. Então, pastor, o desejo de ser médico, ele nasceu desde criança. Desde que eu me entendo por criança, eu falava desse desejo de ser médico. E olha só que eu venho de uma família que não tem médicos, não tinha nem ninguém para eu me inspirar, nem da parte de mãe, nem da parte de pai. Mas aquele desejo que eu recordo desde os meus 4 anos, 4, 5, 6 anos, eu já falava que queria ser médico. E esse desejo foi só aumentando ao longo do tempo. E aí, graças a Deus, no ano de 2003, né, com 20 anos, eu fui aprovado no vestibular da Universidade Federal do Maranhão, na UFMA. Olha que legal. Então, isso eu estava com meus 20 anos, eu já tinha feito um curso de farmácia também na Universidade Federal do Maranhão, estava cursando ainda, tinha passado no meio do 3º ano na época. Mas o sonho era ser médico. Exatamente, mas o sonho continuou e eu continuei fazendo a prova as provas do vestibular para medicina. E aí passei para medicina com 20 anos na época, continuei ainda fazendo um período da medicina e um período da farmácia e depois eu disse, estudando 2 vezes ao mesmo tempo? Duas coisas? 2 faculdades lá na UFMA ao mesmo tempo. E eu disse, não, eu vou realmente seguir aqui no meu sonho. E aí tranquei a faculdade de farmácia e segui com a faculdade de medicina. Então, em 2009, hoje a gente já está bem próximo de fazer 15 anos já de formado na universidade, que hoje também eu sou médico concursado da própria Universidade Federal do Maranhão. Então eu tenho esse privilégio de trabalhar na instituição que me formou. Que formou, olha que bacana, né? E além de o senhor, como você estava falando, foi ali aluno, hoje o senhor presta serviço hoje para a faculdade, né? E como é que foi aí esse período, depois que o senhor se formou, qual foi os caminhos que o senhor trilhou, né, na sua jornada de vida aí? Então, pastor, já são quase 15 anos, né, da jornada como médico. E aí, ao longo desse período, muitas coisas já aconteceram, né? Inicialmente, na medicina, a gente foi para especializações na área de ginecologia, obstetrícia, ultrassom. Depois, na medicina do trabalho, onde a gente conseguiu colocar clínica e aí foi empreender na medicina, né? Então, a gente começou a empreender na medicina com a medicina do trabalho. E depois evoluímos aí para gerar outras empresas no ramo da saúde, até um plano de saúde a gente já teve aqui nesse estado aqui do Maranhão. Então o senhor trouxe muito menino para o mundo, né? Muitos meninos aí. E a gente, enquanto operador de plano de saúde, enquanto empresa, nós também cuidávamos de muitas vidas, né, nesse estado. A gente chegou a ter quase 15 mil vidas sob os nossos cuidados no plano de saúde, na época, né? Então, esse foi um caminho que eu fui para o caminho de empreendedorismo, isso está na minha veia também, eu acho que isso veio das minhas origens, do meu pai, né? Que eu sempre digo assim, você tem que ser vendedor, em qualquer profissão que você esteja, você tem que ser vendedor, saber vender. E isso eu aprendi muito com meu pai, que sempre foi vendedor, né? Depois ele formou em Direito, depois de 60 anos, inclusive, bacharel em Direito. Mas depois de 60 anos? Depois de 60 anos. Olha só, como nunca é tarde, né, para começar, né? Nunca é tarde, mas ele a vida toda desenvolveu a atividade de vendas. E aquilo eu via muito, né? Me inspirava muito. Então, o empreendedorismo sempre esteve na minha veia. Foi onde que eu fui para o empreendedorismo na área da saúde. O senhor acompanhou, né, essa trajetória, que já são quase 10 anos de amizade. E aí depois veio o período da pandemia, né, só para fazer aqui a linha do tempo, saber como é que a gente chegou até agora. Veio a pandemia, onde os nossos negócios declinaram
e a gente teve que se reinventar. E aí foi quando eu fui buscar novas especializações na área de nutrologia, medicina integrativa, a parte de implantes hormonais, emagrecimento e longevidade é o que a gente hoje desenvolve. Então o senhor tem uma trajetória na medicina em vários segmentos, né? E atualmente o senhor atua nessa parte aí de nutrologia, de longevidade e de implantes hormonais. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso. Agora, só para pontuar o que o senhor falou acerca do pai do senhor, que ele se formou em Direito, mas é um vendedor nato, né? E isso veio para a veia do senhor, né? Isso é fantástico, né? Porque eu costumo dizer para as pessoas que todos nós, independente de quem somos ou a profissão que exercemos, nós exercemos a função de vendedor, porque nós vendemos serviços, nós vendemos produtos, nós vendemos tudo, vendemos a nossa imagem, né? E a pessoa que ela não sabe vender, ela é uma pessoa deficiente, né? Então ela tem que ter esse feed, ela tem que ter essa coisa para ela poder ser uma pessoa bem-sucedida. E o senhor logo no início entendeu isso, que não bastava ter uma profissão, mas tinha que vender aquela profissão para as pessoas. Exatamente, né? Eu até vi uma fala do nosso querido Pablo Marçal, né? Eu falo querido porque ele é um cara que realmente... A gente teve um contato na época da política, e aí é outro assunto, né? Vê que uma coisa vai puxando a outra. 2 anos atrás eu fui candidato a deputado federal, né? Nós vamos falar sobre essa situação. E aí foi quando eu tive o contato com o Pablo, ele me segue no Instagram hoje, de vez em quando a gente troca uma ideia pelo Instagram. É um cara que eu admiro bastante e muitas vezes muito criticado, né? Sim. E ele fala exatamente isso. Você não tem como prosperar se você não tiver vendas. Não existe no mundo quem prospere se não conseguir vender um produto ou alguma coisa. Então é exatamente isso que a gente está falando aqui. E aí a pandemia, né, que foi algo inédito na humanidade, né? Sim. Muitas pessoas na pandemia quebraram, muitas pessoas se perderam. Infelizmente, algumas pessoas vieram a tirar a própria vida. O fato é que foi uma situação inédita para que a pessoa ali lidar com a vida dela, e ela não sabendo lidar com aquilo ali, muitos se perderam. Mas, por outro lado, muitas pessoas na pandemia também se reinventaram. Muitas pessoas na pandemia, ao invés de quebrarem, ao invés de desistirem, ao invés de desanimarem, avançaram, progrediram, inovaram. E foi isso que aconteceu, então, com o senhor. O senhor se viu numa situação e aí, ao invés de desanimar, resolveu desafiar-se. Exatamente, pastor. Exatamente isso que o senhor está colocando. Isso é muito interessante. Eu acho que isso pode servir aí de inspiração também para muita gente, né? Na época da pandemia, você vê ali toda a sua estrutura de negócio que você desenvolveu ao longo dos últimos 10 anos, indo por água abaixo, né? Foi quando os negócios realmente declinaram, onde a gente fechou, a gente chegou a ter 5 empresas aqui em São Luís, né? 5 unidades de empresa, mais de 250 funcionários. E quando você perde isso tudo, realmente chega a hora de você parar as atividades, é bastante dolorido, até porque, como o senhor acompanhou, a gente lutou por esse processo até o final, né? Eu dizia, hoje eu já não concordo tanto com essa frase, mas eu dizia sempre o seguinte: eu vou lutar no ringue, eu não vou jogar toalha branca, a gente vai morrer sangrando. Hoje eu já não faria isso. Lógico Sim. que aprendizado, você vai ter que ter aprendizado. Tem hora que você é bíblico, né? Você também tem que saber a hora de não entrar na guerra. Nem toda guerra é para você entrar. Então isso é sabedoria, né? Mas, enfim, isso aconteceu na época e a gente teve que se reinventar. Então realmente foi feito aí a palavra é essa mesmo, reinventar, porque a gente foi buscar novas áreas de atuação, um novo brand, novo público, novos locais, novas mesas para poder sentar. E hoje a gente está há 2 anos e meio nessa área, da parte de nutrologia, longevidade e bem-estar. E eu costumo dizer que hoje a gente trata saúde, a gente promove saúde, trata saúde, não tão somente doenças. Então a gente consegue realmente, nosso foco hoje é na performance do indivíduo, é na saúde, é dele poder experimentar a melhor
forma possível, a melhor versão dele nessa vida. Então, nossa missão é justamente hoje transformar vidas. A gente vê isso muito claramente, a transformação de vidas, pessoas que chegam lá realmente com obesidade, e isso mexe com sua autoestima, depressão, sua vida sexual, e você consegue recuperar todo o indivíduo com os nossos tratamentos, com o nosso método que a gente criou. E isso realmente eu me encontrei nesse momento dessa minha área. Eu sou muito feliz com o que eu faço. Todos os dias eu saio muito feliz para poder trabalhar, porque eu sei que eu vou estar transformando vidas, e isso você recebe de volta. É muito bacana. Não, é assim, é sensacional quando a pessoa ela faz o que ama, né? Ela faz o que gosta, pode ser até um serviço ali que ela não está sendo remunerada como gostaria ou como deveria, mas porque ela faz o que gosta, ela faz o que ama, então aquilo sai com excelência, aquilo dá prazer para ela e, consequentemente, ela está plantando ali, ela vai colher bons frutos daquilo ali. Então, você fazer o que você gosta é o principal, né, para poder dar certo. Agora, doutor, me fala uma coisa. Quando foi e como foi que surgiu assim a mudança de chave? Eu vou agora para nutrologia, porque o senhor tinha ali mais a parte de ginecologista, essa parte mais de clínica, né? E de repente o senhor foi para uma outra parte. Mas quando foi, como foi que surgiu aí essa ideia? Essa luz brilhou assim no fim do túnel? Pastor, olha só, eu costumo dizer hoje para os meus pacientes, e quando eles chegam eu digo assim: eu sei exatamente o que você está passando. Então, geralmente, isso vem, a mudança do homem, a mudança do ser humano, muitas das vezes, infelizmente, ela vem de traumas, de dificuldades, de momentos de deserto que você vai passar. Então, naquele momento onde eu realmente tinha declinado todos os negócios, também nesse período também eu passei por um processo de separação na família. Então, isso tudo foi um momento que eu disse: olha, você chega uma hora que você diz, cara, agora você tem que mudar, tem que dar um novo norte para a sua vida. Você não vai continuar, não adianta mais você andar na mesma estrada. Você não consegue mais ali, também não consegue voltar no tempo para corrigir algumas coisas que ficaram para trás. Então, nesse momento, eu me vi perante, não, agora eu quero me cuidar. Então, foi um processo que eu mudei. Então, se você pegar aqui, depois a gente pode mostrar, eu pegar uma foto aqui minha de 2020, 2019, minha, pessoal, do Fernando, para hoje, você vai ver outra pessoa. Eu mostrei isso, hoje é quinta, acho que segunda-feira eu mostrei isso. Eu estava no almoço de família e eu mostrei, gente, dá uma olhada nessa foto aqui, de 2020, minha. E aí, quem é que está melhor de 2020? A foto ou eu agora, né? Agora? Cara, agora nem se fala e tal. Então, isso foi um processo de autocuidado que eu comecei em mim, de autocuidado realmente, de cuidado pessoal, atividade física, alimentação. Comecei a utilizar os conhecimentos médicos meus para mim, em primeiro lugar. Então, a transformação veio em mim, né? E aí, depois que a transformação veio em mim, eu disse, cara, que massa, que bacana. Olha como a pessoa pode realmente recomeçar. Porque eu tinha duas opções: ou eu iria ficar lamentando, eu perdi as empresas, agora houve uma separação, e agora o que eu faço? E olhasse para trás, ou eu ia me reinventar para olhar para frente. Não tinha meio termo, eu tinha que fazer alguma coisa. Então, nesse momento foi quando eu decidi melhorar a mim primeiro. E aí, fazendo todo esse processo, eu disse, não, cara, que massa, eu vou estudar isso mais. E aí me despertou para estudar mais essa área, me despertou. E quando eu me deparo com o meu paciente, é exatamente o que o senhor estava passando. Que eu estava passando. Impressionante. Seja quando eu era na época da empresa, quando eu tinha 256 funcionários, e tive isso com 35 anos, 34, 35 anos. Com 34 anos, o senhor tinha uma empresa, ou melhor, algumas empresas, sim, né? Com 250... Sim. Hoje eu tenho 41, a gente está praticamente 5 anos que declinou as operações, né? Foi na época da pandemia, 2019, 2020. E a empresa eu coloquei em 2012. Eu me formei em 2009. Em 2012 eu coloquei a empresa, eu me formei com 26 anos. Então, 3 anos depois, eu coloquei a empresa com
29 anos, antes dos 30. Eu lembro, né, da primeira unidade ali no Vinhais, não é isso? Na Coama. Isso, Teve na uma no Coama. Vinhais também. A do Vinhais foi depois, Isso. ali, e que era bem próxima uma da outra, né, Exato. na verdade, né? Exatamente. E aí, essa da Coama, depois a do Vinhais, depois a São Cristóvão. São Cristóvão, Jaracati. E Jaracati, né? A gente tinha uma unidade também dentro da Alumar, o ambulatório da Alumar era nosso, que a gente ganhou a licitação, e também tinha uma unidade na Coab, aqui na Coab, né? Esqueci o nome agora do shoppingzinho, tinha uma unidade que era uma unidade anexo da Alumar, também era sob nosso comando. Daí tinha essa quantidade de funcionários, né? Além na Guajejaras, a gente chegou a fazer uma operação 24 horas. Eu lembro. Então, 24 horas a gente tinha médicos plantonistas, enfermeiros plantonistas, e foi o único plano de saúde maranhense nesses últimos 30 anos. Então, quando as pessoas perguntam, não deu certo, fracassou, eu disse, meu amigo, deu muito certo. Deu muito certo porque eu construí isso do zero. Não, sim. O senhor acompanhou, né? E como eu falei, eu não tenho família abastarda, família rica para poder ter feito isso, ou vim de uma família tradicional de médicos para poder... Nada disso. Então, foi do zero, do nada, né? A gente rompeu barreiras do zero. Eu comecei a primeira clínica com 29 anos, eu tinha uma recepcionista e uma serviços gerais. Era só o que eu tinha. E a clínica que a gente começou. Então, assim, Deus prosperou, o senhor participou desse processo todo, viu como que a gente se lançava, ia fazendo. E aí, nesse momento da pandemia, que coincidiu com tudo isso, realmente eu precisava fazer essa direção diferente. Porque, como eu estava falando inicialmente, dentro das empresas, o estresse é muito grande. Teve uma situação que eu estava sozinho lá no Vinhais, na sala da presidência, que eu conheço, e senti um mal-estar súbito lá, e fui parar no hospital, depois eu viajei para São Paulo, cheguei a morrer do coração. Então, hoje, por isso que quando vai um empresário, vai o outro médico, eu tenho pacientes empresários, médicos, muita gente do judiciário, né, da magistratura, juízes, promotores, e aí, quando eles compartilham esses hábitos do dia a dia, estresse, má alimentação, não consegue olhar para dentro de si, da sua vida pessoal, sua vida conjugal, arrasada. Agora, é verdade, desculpa interromper o senhor, mas médico tem meio disso, né? Que ele cuida muito dos outros e às vezes acaba se esquecendo de si, né? O que acontece? Não é nem que ele se esqueça. Eu digo por mim mesmo, é a necessidade, porque o volume que o médico trabalha é muito grande. Então, aquela história do médico que vai almoçar em casa e chega naquela mansão e todo, é só na novela. nem nas novelas tem mais agora, hoje mas não tem antigamente mais. Era, né? O médico era o cara mais... Era o cara, né? O cara. Então, ele ia almoçar em casa, ele chegava com a maletinha dele, uma mansão, motorista, aquela coisa toda, só na novela. Então, assim... Muito trabalho, em né? geral, o médico, principalmente o médico mais jovem, que está começando, ele vai ter que dar plantão. Eu já cheguei a ficar no hospital 33 dias logo depois que eu me formei. 33 dias consecutivos, assim? Consecutivos dentro do hospital. Meu Deus, que isso? 33 dias. Levei a mala... muita gente não sabe dessas coisas, às vezes... eu não sabia, e olha que eu já conheço o senhor há um tempo, e eu não sabia dessa história, 33 dias no hospital. Isso é legal a gente falar, porque muitas das vezes, pastor, as pessoas te olham, hoje, o doutor da beleza, eu olho e penso que você nunca viveu outras experiências. E sem contar, deixa eu fazer aqui uma observação. Né? O senhor, quando entrou aqui no estúdio, você falou, olha como o senhor tá bonito e tal. E eu falei, eu brinquei, não, mas quem tá bonito é o senhor. Porque quem olha pro senhor já tem uma pinta assim e tal, né? Diferenciada, nem parece que é maranhense. Nada contra os maranhenses, até porque eu sou maranhense também, né? Mas assim, a gente não imagina a figura, ou quem olha para o senhor hoje, ou mais na infância, ou mais jovem, melhor dizendo, essas situações que o senhor está falando. Né? Às vezes é aquela coisa da pessoa julgar sem conhecer, né? Exatamente. Isso me orgulha muito, a minha história. Né? Então, por quê? Porque isso mostra que é possível. Né? Além do recomeço, teve o começo também, que foi esse. Então, eu lembro que na época minha filha pequena, e eu levei uma mala para o interior. Depois eu virei pré-candidato a prefeito desse interior. O senhor tem um currículo extenso, né? Um currículo. Então, Central do Maranhão, olha só. Então, eu lembro que logo quando eu me formei, eu fui para Central do Maranhão. Cidadezinha pequena, você não consegue
muitas vezes, até para conseguir ali um lanche era difícil à noite, né? Tenho grandes amigos do Central do Maranhão, um abraço aí para eles. Inclusive, tenho pacientes até hoje. A cidade está evoluindo e a gente deseja que prospere e eles podem contar com a gente sempre, né? Então, o que acontece? Lá no Central, eu fiquei 33 dias, eu digo sempre, que se eu fosse pesquisar, eu acho que eu sou recordista mundial, era para estar no Guinness Book. eu falo que era para eu estar no Guinness Book, porque eu não conheço quem ficou 33 dias dentro do hospital. Lógico que eu estou falando de uma cidade pequena, interior, 7 mil habitantes, por aí na época. E aí você também não era aqui, né? Ninguém, humanamente impossível tu ficar acordado esse tempo todo. A gente tinha o descanso. Os momentos ali, né? Tinha o descanso lá, né? Eu quero o quarto, e eu lembro uma coisa que ficou muito marcado, foi quando os meus pais foram me visitar nesse tempo todo, né? Eu, então, recém-formado, 26 anos, mas já era casado, casei muito cedo. Tive responsabilidade muito cedo, casei ainda na faculdade, né? Tive filho, minha filha hoje tem 16 anos, e eu fui pai ainda estudante. E assumi realmente a família naquele então momento com meus 23 anos. Então, fazendo 2 faculdades no começo, e aí depois veio o relacionamento, já veio a filha, então o senhor amadureceu aí muito rápido, né? E o que marcou nesse período desses 33 dias foi meus pais chegarem e minha filha pegar no braço, acho que do meu pai ou da minha mãe, não lembro de quem foi, e dizer assim: vó, vem conhecer minha casa. Você imagina? Porque para ela era a casa dela. Então eu fiquei 33 dias dentro do hospital. Então, assim, a gente teve uma história de muita luta e essa garra a gente levou sempre para as empresas. E agora, nessa fase atual, que a gente está há 2 anos e meio, e eu fico muito feliz quando as pessoas que me conhecem hoje, quando a gente vai contar a história, que a gente fala que a gente só está há 2 anos e meio com consultório nessa área, mas não é possível. Como? Eu pensei que tu já tivesse há 10 anos. 10 anos, mas de outros estados e tal. Mas, na verdade, se a gente for parar para analisar a história do senhor, a sua trajetória, tudo foi muito rápido. As empresas lá que o senhor teve, as clínicas que o senhor teve. O senhor começou em 2012, mas em um curto período o senhor teve lá 5 clínicas, as coisas aconteceram como um fenômeno, assim, né? E agora esse novo ramo. Para a gente já começar a falar dessa nova etapa da vida do senhor, me conta qual foi o ponto, já que nós estamos num ponto de conversa, qual foi o ponto mais difícil desse seu começo? De agora? Dessa fase agora? Não, do começo. Do começo mesmo. Do começo. Depois nós vamos passar para o recomeço. Entendi. Olha, pastor, na verdade, o começo ele é sempre difícil. O começo sempre é difícil. Você tem que começar. Eu sempre digo o seguinte: não tem, né? Você vê que, mais ou menos como o nosso projeto agora aqui. Eu disse: vamos começar, vamos botar para frente. Então, não tem como você prever muitas coisas. Mas, logicamente, que quando você começa, vem as incertezas, vem as dificuldades, vem os compromissos que você vai ter e você vai ter que ultrapassar aquilo. Eu não tenho nenhum ponto, né, específico para dizer assim, realmente nesse ponto aqui, porque eu nunca pensei em desistir. Nunca pensei. Nunca. Isso é importante, então, né? Assim, dificuldade de compromisso para poder você pagar o aluguel, entendeu? São muitas responsabilidades, né? Pagar o funcionário, pagar imposto, pagar aquela coisa toda. Só que eu sempre acreditei, vamos para frente, vai dar certo. Então, assim, não teve nenhum momento específico. E como o senhor falou, foi acontecendo muito rápido. Eu coloquei em 2012, em 2014 a gente já iniciou as operações do plano de saúde. Quando eu me espanto, em 2015, 2016, a gente já estava com mais de 200 funcionários. Então, foi muito rápido. Foi muito rápido. E aí aconteceu toda essa reviravolta, veio a pandemia, como nós falamos, aí, e de fato, né? Eu lembro, eu tenho algumas fotos aí do senhor meio rechonchudinho, né? Meio fofinho. Gordinho mesmo, muito. Gordinho. E aí, a partir então dessa situação, com esse agravo, o senhor mudou, né? Os seus hábitos, mudou os seus pensamentos, fez uma mudança interna e externa, e aí o senhor viu, não, essa mudança não pode ficar só comigo, né? E aí eu tenho que passar essa mudança para outras pessoas. Foi então que surgiu, né, essa nova etapa da sua vida, que também não foi fácil, né? Não. Então, o que acontece? Justamente quando eu vi isso em mim, eu disse, olha, tem muita gente nesse barco. Quando eu vi que eu estava precisando
ressurgir, me reformular profissionalmente, pessoalmente, isso é uma coisa muito interessante, que as pessoas querem separar o profissional do pessoal. Não tem como. Né? Aí daí que surgiu esse outro projeto que a gente está colocando para frente, com a palestra, né, que a gente faz do nome Não Existe CNPJ Forte com CPF Fraco. Não tem como o indivíduo, o que eu vejo e como eu era. Eu queria que a minha empresa crescesse. Eu queria prosperar a empresa, eu queria fazer a coisa acontecer, que ela... Gana, né? Aquela vontade. A gente tem, vamos reformular os processos da empresa e vamos fazer acontecer. Vamos avançar. Mas se você não avançar, a pessoa... Fernando, Tiago, a Maria, o João, né? Exatamente. Se o líder da empresa não avançar, a empresa ele vai ser sucumbido pela própria empresa. A própria empresa vai destruir ele. Vai destruir. Né? Então, assim, você tem que ser maior sempre do que sua empresa. O seu CPF tem que ser maior que a sua empresa, porque aí você vai dar direcionamento. Quando a sua empresa é maior do que você, e aí eu falo do ponto de vista físico mesmo, mental, espiritual, de performance. Então, se o indivíduo está obeso, muito acima do peso, como eu já estive, 20 quilos acima do peso, se o indivíduo está com doenças crônicas, diabetes, hipertensão, por exemplo, se ele não se alimenta bem, se ele não tem um sono adequado, se ele não faz atividade física, como ele quer performar a empresa dele, se ele nem se performa? Então, não tem como, é incoerente, né? A pessoa não vai para frente, então, de fato. O indivíduo doente, ele não tem energia nem para poder ver o que está mais errado. Como que com um cara desse ele vai ter, por exemplo, ideias? Né? Como é que ele vai conseguir ali desenvolver novos projetos se ele está lá fadigado? Exatamente. Se ele está lá desmotivado, se ele está lá desacreditado. Ele olha para as coisas e não vê perspectiva nenhuma, porque ele não tem perspectiva nenhuma, né? Exatamente. E aí é por isso que muitas empresas vão depois por água abaixo. Então, se a pessoa virar a chave que ele tem que performar, o cara tem que acordar cedo, ele tem que fazer uma atividade física em jejum, que ele tem que se alimentar bem, que isso vai oxigenar melhor o cérebro dele, que ele vai melhorar o cognitivo dele mental, que ele vai se relacionar melhor com as pessoas. Hoje a gente vive a era não é mais da informação, porque a informação está muito fácil, acessível. Com as tecnologias ChatGPT e outras tecnologias de inteligência artificial, todo mundo tem acesso à informação na palma da mão muito rápido. Então, hoje, a moeda de troca maior é a atenção, é relacionamento, é o teu poder de conectividade. E como é que esse indivíduo vai se relacionar se ele está um indivíduo que ele não se sente bem nem com ele mesmo? Então, ele não tem como avançar com a empresa dele. É complicado. Agora, eu queria polemizar aqui um pouco essa nossa conversa. Eu vi essa semana, o senhor colocou lá no Instagram do senhor o seguinte... eu vou falar essas. Rapaz, eu dei risada, eu achei engraçado. Eu achei extremamente engraçado. O senhor disse lá: vendedor brocha não vende. Que história é essa, doutor? De vendedor brocha não vende. Que história é essa? Me explica aí, que eu fiquei. Olha, eu fiquei surpreso. Quando eu vi aquele post ali, eu falei: não é possível que ele falou isso. O senhor falou isso mesmo? Falei, eu reafirmo. Vendedor brocha não vende. Por quê? Veja só. Na verdade, lógico que a gente está fazendo aqui, né, e a gente não quer que isso ofenda ninguém, não, na sim, verdade, sim. Né? Mas isso serve de alerta. Porque o que acontece? Hoje, se você não estiver performando a tua vida pessoal, como eu acabei de falar, os teus cuidados e tudo, muito provavelmente tu vai ser um indivíduo com baixos índices hormonais. E principalmente no que se fala de um hormônio testosterona. A testosterona é responsável, tanto em homens quanto mulheres, além das atividades sexuais, libido, vontade sexual, preparação para o ato em si, ela é responsável por energia, disposição, por essa virilidade, por esse vigor, por essa força do indivíduo querer buscar, como a gente está falando aqui, por essa força que o indivíduo precisa para poder trabalhar, para acordar cedo, para ir para a luta todo dia. A testosterona é muito responsável por isso. Muito responsável por isso. Então, se o indivíduo está com uma testosterona baixa, que consequentemente ele está performando ruim. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. A atividade sexual dele está baixa, não adianta. Quando eu pego um indivíduo lá,
com testosterona lá abaixo de 300, 200. Ele vem me dizer que está bem sexualmente? Não está. Eu digo, meu caro, você não está. E você sabe, não adianta querer enganar, você não está. Não está. Então, assim, e se isso vai refletir diretamente na vida dele? É um indivíduo mais para baixo, é um indivíduo triste, é um indivíduo meio depressivo, é um indivíduo que não consegue se relacionar. Ele chega sexta-feira, parece que a gente está falando só da sexta, o sextou e tal. Não, mas isso serve de parâmetro. Na verdade, pastor, libido, eu coloquei, defendo muito isso, é um marcador de saúde ou doença. Então, a saúde, podemos dizer, sexual do homem e da mulher vai interferir também em outras áreas da vida da pessoa? Com certeza, e não só a saúde sexual, a saúde como um todo. Quando o indivíduo é um sinalizador, libido, deixa de ser a coisinha engraçada, que libido, aí dá aquele sorrisinho e tal. Na minha anamnese tem lá, como é que está seu libido? De 1 a 5, classifica. 1 muito baixo, 5 está topado, está muito bom. Como é que está a tua energia? E aí, o que acontece? Quando ele está com o libido baixo, com toda certeza ele tem alguma doença metabólica importante. Ou uma doença neural, psicológica. Quando a gente vai investigar, esse indivíduo tem obesidade, ele está todo inflamado, ele tem alguma doença metabólica importante, como diabetes ou hipertensão. Ele não é um indivíduo que se relaciona bem, ele sofre de ansiedade, ele está meio entristecido só por essa anamnese relacionada à libido. E tudo isso aí é ocasionado, então, pela falta do hormônio. No caso do homem, a testosterona, né? E a mulher também? A mulher também. Esse é outro grande mito. A mulher também. Tanto que eu não falo mais em... A literatura já não fala mais em testosterona, hormônio do homem. Por quê? Porque a mulher também produz testosterona. Isso é um grande mito. A mulher produz testosterona nos ovários. Logicamente, em dosagens menores que o homem. Sim. Porque a testosterona é responsável pelas características sexuais secundárias do homem, da força, da massa muscular. Então, por isso que o homem consegue performar melhor em atividade física que as mulheres. Mas a mulher também produz. E a testosterona na mulher, juntamente com outros hormônios, mas a testosterona, sem dúvida, é o principal. Ela é responsável pela questão da atividade sexual na mulher. Libido, energia, disposição, tudo isso é testosterona. Então, quando eu pego lá uma mulher linda, eu já pego no consultório, peguei já mulheres lindas que vão lá e dizem, doutor, meu libido está zerado, eu não sinto vontade de nada. Eu tô sem energia, eu não estou dormindo bem, vou investigar, a testosterona dela está zerada. E eu já peguei zerado mesmo, né? Não é só dialeto, não. Às vezes você vai lá no exame e tem lá, indetectável. Indetectável? Zerado. Indetectável. Deve ter alguma coisa, mas está indetectável. Sim. E aí eu digo, como é que essa mulher está vivendo? E aí na hora que você repõe isso... Aí quando você vai conversar com a pessoa, investigar a fundo, aí você percebe várias coisas, né? Sim. Aí o senhor também falou também da depressão, da ansiedade, da obesidade. Tudo Sim. Isso é relacionado a essa questão hormonal, né? Olha... eu até postei recentemente falando tanto da obesidade quanto da depressão, que são doenças complexas. A obesidade, por exemplo, é uma doença complexa, que hoje a gente vive uma epidemia. Eu acho que o Brasil só perde para os Estados Unidos. É o segundo país com maior quantidade de obesos e com uma projeção de aumentar. Não tem projeção de controlar. Diminuir? Não tem, é só de aumentar. Então, isso veio ao longo do tempo com esses ultraprocessados. A indústria alimentícia foi mudando muito, ultraprocessados, alimentos à base principalmente aí de trigo, né, os farináceos, pães, biscoitos, isso tudo é muito maléfico para a nossa saúde. E isso foi introduzido na nossa alimentação na década de 50, 60 para cá. Então você vê que antigamente não tinha essa quantidade de obesos que tem hoje. Então hoje nós estamos vivendo essa era dos fast foods e ultraprocessados. Então a obesidade é uma doença muito complexa. Não é fácil o tratamento da obesidade, é uma doença crônica, inflamatória. Por que é complexa? Porque ela envolve vários fatores. E a pessoa que fala assim, tá bom, ela é obesa, então vou fazer exercício para poder emagrecer. Só que aí tem aquela coisa, segunda-feira eu começo, aí segunda-feira aconteceu alguma coisa, não começou, ou
a pessoa começa a fazer ali uma dieta, começa a fazer um exercício e não consegue concluir. Por que isso? O que acontece, pastor? Os estudos recentes mostram que apenas 5 a 15%, acho que eu arriscaria ser menor ainda esse índice, das pessoas vão conseguir emagrecer e permanecer magro somente com mudança de estilo de vida, alimentação e exercício físico. Então, é preciso tratar a obesidade como doença que ela é. É aí que está o problema. Então, quando o indivíduo está doente de uma outra patologia, uma doença hepática, ele vai procurar o médico lá, patologista, para tratar com medicamento. Aí ele está com uma pneumonia, ele trata com medicamento. E a obesidade ele acha que é simples. E ele quer tratar sozinho. Sozinho, né? E aí o que acontece? Ele tenta uma mudança de estilo de vida. Mas ele não consegue continuar. Por quê? Como eu falei, como é uma doença multifatorial complexa, envolve elementos hormonais, envolve elementos metabólicos, envolve elementos neurais. Então, o indivíduo que está, por exemplo, o obeso, ele tem uma baixa testosterona. A obesidade, mais do que a própria idade, por isso que não tem idade para a gente repor. Não tem idade específica. A obesidade, mais do que a própria idade, ela reduz a produção de testosterona. Então, as células gordurosas transformam testosterona em estrógeno, em hormônio feminino, estrogênio. Aí eu digo, outra coisa polêmica, o obeso, ele é um pouco menos homem mesmo do que se ele fosse magro. É mesmo? Porque a testosterona dele vai estar transformando, tem uma enzima chamada aromatase, que é na gordura. Quanto mais tecido adiposo, mais ele transforma a testosterona dele em estrogênio. Então a testosterona dele vai estar sempre muito baixa. E aí, um indivíduo desse, por exemplo, com distúrbio hormonal, um obeso com distúrbio hormonal, que eu não faça reposição, tu não vai conseguir emagrecer esse indivíduo. Aí por isso que junto com a obesidade vem também as frustrações, vem os complexos, aí começa a depressão. E aí a gente vai fazendo uma análise. É claro que a gente não pode falar tudo é uma questão hormonal, mas a gente vê que tem ali a sua passagem pela questão do hormônio, né? E aí entra no outro assunto muito importante, que é a questão da depressão. Muitas pessoas, né, hoje sofrem com depressão, têm crises de ansiedade, e os fatores também são diversos. Nós trabalhamos nessa área emocional e vemos ali, cada caso é um caso, e cada situação a gente vê ali um fator diferente, mas que em todos os fatores a gente também sempre orienta o indivíduo ali, a pessoa procurar o médico para ela poder então ser ali medicada, fazer o tratamento adequado, e muitas das vezes é a falta de hormônio, como também falta de vitaminas, não é isso? Exatamente. Assim como a obesidade, a depressão é uma doença multifatorial complexa. Então, a gente, como o senhor bem falou, a gente não pode simplificar o tratamento para dizer também que é uma deficiência hormonal, até porque não é. É somente isso. Você não consegue tratar obesidade e depressão só com reposição hormonal. Não consegue. Você não consegue tratar só com medicamentos. Não vai conseguir. Então, o que a gente envolve? Como eu falei, elementos hormonais, elementos metabólicos do indivíduo, que aí vão entrar justamente deficiência de vitaminas, minerais, enzimas importantes que, de repente, esse indivíduo não está produzindo. Uma vitamina D, por exemplo, baixa, que hoje é considerado um hormônio, esse indivíduo vai ficar fadigado, cansado, indisposto. A vitamina é considerada um hormônio? A vitamina D hoje é considerada... A vitamina D é considerada um hormônio hoje, pelas suas funções. Então, assim, elementos neurais como ansiedade, compulsão, que vão levar esse indivíduo a aumentar a obesidade e que vão levar ele, de repente, a baixa autoestima dele. A autoestima dele cai. Ele já vai se sentir menos, ele já não consegue mais se relacionar tão bem, ele não consegue performar no trabalho, não consegue performar na parte sexual. Então, atrapalha a vida dele conjugal, profissional, pessoal, isso vai levar ele a um estado depressivo. Então, se você não tratar isso tudo e com atividade física, com mudança de alimentação, com mudança muitas vezes de ambiente que aquele indivíduo está. É um conjunto de coisas. É um conjunto, por isso que eu falo que é complexo e com acompanhamento. É por isso que lá no nosso centro de longevidade a gente conta com o nosso método, eu criei um método próprio, o método Revigore, que a gente conta com profissionais como psicólogo, nutricionista, personal trainer.
Por quê? Um conjunto de profissional para poder atender as multinecessidades que aquele ser humano tem, né? E que passa ali pelos transtornos, ou falta de hormônios, né? Transtornos hormonais, não sei se eu posso usar não só hormonais, como eu falei, metabólicos e também, neurais, né? Também. Neurais. Né? Metabólicos, endócrinos e neurais. Neurais, quando eu falo ansiedade, compulsão, a própria depressão, a gente identifica isso no indivíduo para poder tratar. E aí você vê o indivíduo como um todo. Esse é o princípio hoje da medicina integrativa. Você tem que ver o indivíduo como um todo. Porque a gente observa a grande diferença dos nossos tratamentos que vão dar certo e os pacientes que chegam lá, muitas das vezes de outros profissionais, já buscaram e não vão dar certo, justamente esse é o ponto de conversa, é o ponto. Porque se você não trata esse indivíduo como um todo e vai tratar só com medicamento ou com um medicamento, aquele medicamento milagroso, como agora, por exemplo, na obesidade a gente tem medicamentos fantásticos que a gente não tinha 10 anos atrás. Porém, individualmente, é o que eu chamo de monoterapia, quando é uma terapia, um medicamento. Por exemplo, os análogos de GLP-1, o Ozempic, ficou famoso. Mas teve pesquisas que mostraram que o Ozempic, quem utilizava o Ozempic, estava tendo tendências suicidas. Então, quando você trata o indivíduo com uma terapia, quem utiliza o Ozempic, o análogo de GLP-1, também fica cansado, indisposto, enjoado, porque ele trava o trânsito gastrointestinal. E aí isso é muito ruim para o paciente. Imagina você ficar, eu estou perdendo peso, mas eu estou com aparência de doente. Então, tudo isso, no nosso método, como a gente trata o indivíduo como um todo, a gente faz todas as reposições hormonais, ortomoleculares e metabólicas e trata as partes neurais dele de ansiedade, compulsão, com profissionais e com medicamento. Isso aí é feito como? Qual é o mecanismo, qual é o método? Né? O senhor falou que fez aí um método próprio, né? O Revigore, na verdade, é o nome que o senhor usou para o tratamento que se dá. Mas o que é feito? Como que é feito? Né? Qual é o nome que se dá nesse tratamento aí? Para a gente poder entender, né, como é que é feita essa reposição hormonal. Qual é o método que é utilizado aí pelo senhor, então? Então, como a gente vem falando, não é só hormonal, né? Metabólicas e ortomoleculares. Como é que a gente faz? A gente utiliza as vias tanto com manipulados, fármacos manipulados, que são fórmulas próprias. Então, a gente não vende medicamentos ou receita medicamentos. A gente tem fórmulas próprias que a gente utiliza no nosso método. Fórmulas testadas e medicamentosas. Não é chazinho, não é nada disso. São coisas comprovadamente que dão resultado, são medicamentos para o tratamento e politerapia, medicamentos que vão atacar a doença por vários lados, vários então, ângulos. Exatamente. Então você tem inibidores de apetite, você tem ansiolítico ali, você tem ativadores metabólicos dentro das fórmulas manipuladas. Na parte injetável são 8 semanas. O Revigore são 8 semanas para transformar a vida do indivíduo. Então a gente também trabalha com os injetáveis. Então ele vai tomar medicamentos injetáveis, que a gente tem uma biodisponibilidade, aí fica principalmente para reposição ortomolecular realmente de vitaminas e minerais. Um exemplo clássico, vitamina C. Vitamina C você consegue uma biodisponibilidade de 3.000 vezes maior usando injetável do que usando via oral. Até porque no via oral, se o indivíduo tiver um problema intestinal, que aí daria outro podcast só de falar de intestino aqui, ele não vai absorver. Então a gente trabalha com os manipulados, que é via oral, trabalha com os injetáveis, fazendo a reposição dos ativadores com os injetáveis, e trabalha com os implantes hormonais e de medicamentos também. Tá? Então, o que acontece? Os implantes, sem sombra de dúvida, é uma tecnologia mais recente e uma tecnologia melhor por vários fatores. Eu defendo os implantes hormonais assim por vários fatores. Tem até uma pergunta na caixinha hoje, uma amiga, né? Não sei se eu posso citar aqui, mas acho que ela não vai ficar chateada, não. Doutora Kênia aí, um abraço aqui para ela, doutora Kênia, que estou comigo em Santa Teresa, é advogada e operadora do direito aí. Então, o que acontece? Ela fez a pergunta e pediu para eu falar sobre testosterona em gel, qual a dosagem e os benefícios. Olha só, eu não utilizo hoje testosterona em gel, a não ser que seja uma vovozinha lá de 60, 70, 80 anos, ou um vovozinho. A partir daí, apesar do que o meu paciente mais
não posso chamar de velho, não vou chamar de velho porque ele pode ficar mais chateado. maduro? Mais maduro, 85 anos, um juiz aposentado aqui em São Luís. 85 anos, olha só. 85 anos. E ele quer continuar performando. Está performando. E ele teve um ganho muito legal, que ele disse para mim, doutor, eu ia ali para o ferreiro e eu usava 3 camisas, que era um frio que ele sentia. Ele usava 2 camisas de meia e mais uma camisa de botão aberta antes do tratamento. E hoje ele disse que só vai com a camisa, abre o peito aqui, bota o cordão. Então, assim, os implantes, sem dúvida nenhuma, são superiores. E aí eu não utilizo hoje gel para repor hormônio. Por quê? A quem é muito jovem, tem meia idade, 41 anos, o gel, por exemplo, você vai passar na pele. Se ela não tiver uma pele extremamente seca, sem pelos naquela hora, a absorção dela vai ser menor ainda do que você... que ele teria, né? Se a pele tivesse ideal para aplicar, né? Exatamente. A absorção já é muito pouca. Então você ainda vai perder ali por situações como suor, pelos. De repente, passei antes de dormir, tu vai tirar tudo na cama. Vai passar ali, já saiu. Então, muito pouco absorvido. Agora, para aquela senhora ali de 70, 80 anos que nunca fez uma reposição, a gente quer fazer um teste também, quer ver como é que ela vai se comportar, a gente utiliza. Mas o incômodo de você estar passando isso todo dia, uma vez por dia, todos os dias, para ter um resultado daqui a 3 meses, imagina. E aí, os injetáveis, a gente faz reposição hormonal com injetável também. Porém, os injetáveis você tem que ser furado, ninguém quer ser furado. Intramuscular, toda hora o indivíduo vai ser furado, uma vez por semana, às vezes uma vez por mês, de 15 dias. Então, isso é muito incômodo, além de que está expondo o organismo a uma situação que ele vai estar, uma gangorra. Faça o hormônio, ele sai de lá bem, muito bem. 15 dias depois, 20 dias depois, ele cai de novo. Cai de novo. Aí tem que fazer de novo. Então, o implante veio para resolver isso. O implante você faz uma aplicação no paciente, um procedimento cirúrgico, no consultório, simples, anestesia local, 15 a 20 minutos, pronto. Você colocou lá, ele fica lá 6 meses em tratamento. Então, uma adesão 100%. E você está liberando hormônio 24 horas por dia ali no subcutâneo seu. Então, você está liberando 24 horas sem passar pelo trato gastrointestinal, sem ter que tomar medicamento todo dia, sem ter que estar sendo furado. Então, ele mantém níveis constantes e contínuos ao longo de 6 meses nos absorvíveis, que é o que eu utilizo hoje. Antes eu utilizava inabsorvíveis, ainda tem no mercado, mas eu preferi não utilizar mais inabsorvíveis porque você expõe o paciente a uma dose muito maior. Então, eu prefiro... E aí isso é importante que eu estou falando, pastor, porque quando você vê falar em efeitos colaterais dos hormônios, eu sempre falo, é acompanhamento. Importante, né? A pessoa... Acompanhamento. E assim, ela procurar, de fato, um profissional sério, um profissional competente, né? Que, de fato, vai fazer ali o procedimento com responsabilidade, né? E, inclusive, né? Durante aí o início dessa inovação da medicina, muito se falava no famoso chip da beleza. Né? Foi uma expressão que viralizou assim na internet, chip da beleza. Inclusive, eu quero que o senhor me explique o porquê o nome chip da beleza. E as pessoas que procuravam, a princípio, procuravam por uma questão estética apenas. Né? Mas pelo que o senhor veio falando todo essa nossa conversa aqui, sobretudo a estética vai ser uma consequência, mas a funcionabilidade de fato da inserção do hormônio, do medicamento que seja, através do subcutâneo, é a saúde física, né? A saúde da pessoa no todo, não apenas a parte estética. Mas muitas pessoas procuravam apenas por fins estéticos. E aí a gente acompanhou até mesmo na mídia que surgiram alguns problemas, né? Exatamente. Bem legal o senhor tocar nisso, que eu acho que a gente consegue esclarecer, né, para muita gente. O termo chip da beleza veio de um hormônio chamado gestrinona. Um hormônio que é utilizado hoje, é padrão ouro para tratamentos de doenças ginecológicas nas mulheres, como endometriose, sangramentos anormais, TPM excessiva. Então, a gente utiliza a gestrinona como padrão ouro para tratamento dessas patologias. E aí se observou que a gestrinona tem um poderoso efeito androgênico, ou seja, ela se assemelha com um hormônio
hormônios androgênicos como a testosterona. Então, ela tem um efeito androgênico muito forte. Esse hormônio aí é o que faz a pessoa gerar massa magra, é isso? Exatamente. Então, o que você observou? Na hora que você foi tratar as patologias, as mulheres começaram a hipertrofiar, aumentar massa magra, quadril enlarguecer, barriga trincar, diminuir gordura. Opa! E aí, quando foi visto isso, esse nome surgiu no sofá da Hebe Camargo. Da saudosa Hebe Camargo. Então, a Hebe Camargo disse, então isso é um chip da beleza. Né? E engraçado que as pessoas falam chip, depois a gente pode até mostrar as imagens, está no meu Instagram aí, na verdade não tem nada a ver com chip. As pessoas pensam assim, é um dispositivo, é alguma coisa, um utensílio, né? Não. Os implantes hormonais, que essa é a denominação, inclusive esse nome chip da beleza foi proibido, né, pelo Conselho Federal de Medicina. Foi proibido? Foi proibido, né? A nomenclatura. A nomenclatura. Chip da beleza. Por quê? Nomenclatura. Porque isso referia justamente a tão somente efeitos estéticos. Então se viu que muita gente estava procurando o uso da gestrinona para efeitos tão somente estéticos. E aí, como o senhor bem falou, a estética ela vai aparecer, o paciente ganha isso num plus, ele vai tratar uma doença. Então, tem mulheres, por exemplo, que têm crises de TPM horríveis, que vão parar na emergência do hospital todo mês, e ele consegue fazer amenorreia, ele consegue deixar a mulher sem menstruação, sem TPM, sem dor, sem cólica, sem sangramento excessivo, tratar a endometriose para que essa endometriose não evolua depois para ter que ser feita uma cirurgia, né? Ser tratado cirurgicamente. Então, ele é padrão ouro para tratamento de endometriose e faz remissão da doença, diminui a doença e também não permite que ela evolua. Então, ela tem muitos benefícios. E aí, você observou os efeitos estéticos, aumento de massa magra, diminuição de gordura, e daí vem essa história. Então, o chip, na verdade, não existe chip nenhum. Ele vem um medicamento, como eu costumo chamar, é um bastão. Uma cápsula. É como se fosse uma cápsula, mas não é cápsula. Se remete a uma cápsula o design, ou não? É como se fosse um comprimido, porque ele é um... Dissolvível? Não, ele é absorvível, ele vai soltando aos poucos, mas é como se fosse um bastão. Condensado. Pronto, um bastão pequeno, condensado, muito pequeno, 1 centímetro, e você vai introduzir essa quantidade, dependendo das doses, a quantidade de bastões, dependendo dos hormônios que você vai colocar e das doses. Vai colocar lá no subcutâneo do paciente e ficou lá. E ele vai liberando o quê? Aos poucos. Vai sendo consumido aos poucos. Microgramas diários. Isso te dá muita segurança no tratamento para acompanhamento dessa paciente. E aí, qual é o tempo que esse medicamento ele dura dentro da pessoa? Olha, os absorvíveis, que é o que a gente utiliza hoje, são 6 meses. Geralmente fica ali um pouquinho a mais, eu falo sempre ali de 6 a 8 meses com o paciente, tem pacientes que são menos, dependendo muito da sensibilidade. Cada organismo é um organismo. Sim. E a gente observa isso. Mas, em geral, é isso, de 6 a 8 meses. Agora, é importante, né, a pessoa também, ela fazer, se ela quiser fazer esse procedimento, né? Muitas mulheres ficaram aí agora maravilhadas, né? Com essas suas falas aí, não vou mais menstruar e tal, mas tudo isso, pessoal, é com responsabilidade, de acordo com uma patologia, de acordo com o diagnóstico preciso para, de fato, ser executado da forma que tem que ser executado. Porque aí foi onde gerou os problemas, né? As pessoas, na verdade, tudo na vida, né? As pessoas querem fazer as coisas sem consequência, ou sem pensar, ou fazer da forma que lhe é cabível. Mas tem um procedimento, tem uma regra a ser seguida para que, de fato, aquilo não venha fazer mal para a pessoa e ela venha ter os resultados que ela quer. Mas hoje, isso é patenteado, é licenciado, autorizado, melhor dizendo, pela Anvisa, enfim, todo esse procedimento que é feito hoje, existe uma regulamentação? Sim. Hoje existe essa regulamentação, inclusive, como o senhor está bem colocando, com regras, né? O que hoje se tem são regras. Por exemplo, a parte utilizar hormônios para fins estéticos não pode. Então, tão somente fins estéticos não pode. Isso é bastante controverso, porque a gente tem uma frente de médicos do Brasil, assim como eu, que trabalha com isso e vê a importância disso. Hoje a gente sabe, por exemplo, que a baixa massa magra é uma doença também. Assim como a obesidade
é uma doença, baixa massa magra é uma doença, chama sarcopenia. E hoje a gente trata essa doença, a gente viu muito isso agora no Covid, pacientes pós-Covid, pacientes que perderam 30 quilos em UTI, ficaram lá sarcopenizados, com baixa massa magra. Então, esse paciente está exposto, a imunidade dele está exposta e a uma série de doenças metabólicas importantes e até cerebrais neurodegenerativas. Então, a sarcopenia, por exemplo, está associada já ao Alzheimer, está associada a uma série de coisas. Então, assim, é bastante controverso, existe uma frente muito forte para utilizar, mas eu acredito que esse freio era importante para poder não se usar de forma inadequada e sem critérios. E aí a gente sempre fala, é totalmente diferente você vir no consultório médico, ser acompanhado pelo médico, que está fazendo seu acompanhamento, que está ali. A gente hoje, ninguém faz nenhuma terapia com a gente, seja com manipulado, seja injetável, ou seja dos implantes hormonais, sem fazer uma bateria de exames. Então, são quase 70 exames. A nossa consulta é feita em mais de 60 minutos, com toda certeza. Então, a gente tem uma anamnese extensa, uma avaliação extensa, onde a gente realmente coloca ali a vida do indivíduo todo, para que seja feito com bastante segurança os procedimentos. Então, essa pessoa, doutor, que acompanhou o nosso podcast agora, e ela fala assim, poxa, eu me identifico com algumas dessas situações, eu não tenho libido, eu me sinto a pessoa desmotivada, desacreditada, e ela assim, eu quero fazer uma avaliação, quais são os mecanismos, por onde ela pode encontrar o senhor, como é que ela pode fazer esse tratamento, e por fim, o senhor fale um pouco mais aí desse método Revigore, que engloba, né, esse mecanismo aí de tratamento. Então, pastor, hoje a gente está presente em São Luís, né, aqui, nosso consultório ali no edifício Tech Office Ponta da Areia, então as consultas presenciais. Nós estamos também em Goiânia, com atendimentos em Goiânia uma vez por mês, e também iniciamos atendimentos em São Paulo, que nesse momento a gente não está fazendo ainda, nesse ano. Mas a gente atende em São Paulo, em Goiânia e São Luís. Eu também disponho dos atendimentos online, que aí fica muito interessante para os pacientes. A gente criou uma estratégia para os atendimentos das outras cidades, bastante importante, porque a gente consegue otimizar todo o processo. Então, a gente libera guia de exames, libera anamnese, faz a consulta online com o paciente, consegue estruturar todo o protocolo dele à distância. Isso é muito bacana, a gente tem paciente espalhado no Brasil todo. O canal que ele consegue agendar hoje, prioritariamente, é o nosso Instagram. Então, o nosso Instagram tem lá, link na bio, ele consegue acessar o agendamento, cair direto no nosso WhatsApp com o nosso time e agendar de qualquer cidade que ele esteja no Brasil. O nosso método Revigore, como o senhor colocou, é um método próprio que eu criei quando eu vi que justamente você não consegue tratar esse paciente, seja com obesidade, seja se ele queira hipertrofiar, seja se ele chegue para mim com estado depressivo, compulsão alimentar, porque sempre tem umas doenças associadas. Você nunca vai estar ali, o indivíduo está obeso. Não, se você investigar, se realmente fizer uma consulta como a gente faz, você vai identificar outras patologias. Então, o que eu percebi? Não adianta tratar esse paciente de uma forma única, como a gente vê por aí, muita gente fazendo aí receita de bolo, trata igual todos os pacientes. Todos os pacientes. Cada paciente é um paciente. Então, eu identifiquei que esse paciente vai ter distúrbios hormonais, vai ter distúrbios metabólicos e ortomoleculares e distúrbios neurais, seja por deficiência de hormônio, na parte hormonal, seja nos metabólicos, como fome, por exemplo. O indivíduo tem muita fome. O indivíduo obeso tem um estômago gigante. Se você não tratar a fome desse indivíduo, ele não vai conseguir fazer dieta, não vai conseguir se animar para poder fazer atividade física. E os distúrbios neurais, ansiedade, compulsão, depressão. Por isso que a gente conta hoje no Centro de Longevidade com profissionais como nutricionista, psicólogos e personal trainer. Então, esse é o método Revigore. A gente entra todo o time para ficar assistindo esse nosso paciente. Então, são 8 semanas de acompanhamento. Ele vai ter todos os medicamentos inclusos. Ele não vai comprar nada, um chiclete ali fora para ele mascar. Todos os medicamentos manipulados, injetáveis,
e hormonais, ele está incluso no tratamento. No método Revigore. No método Revigore. Os profissionais também estão inclusos. Ele não vai pagar mais nada. Ele vai ter psicólogo, ele vai ter nutricionista, ele vai ter personal trainer para acompanhar ele, inclusive com aplicativo, com assistência, além de ter total acompanhamento meu. Então, ele fica com o meu WhatsApp. Eu sempre costumo dizer, quando o paciente nosso Revigore, eu digo, olha, agora você tem um médico como antigamente que você tinha meu médico, pode me chamar de meu médico. Então, assim, a gente realmente dá essa assistência no nosso método para o paciente, a gente tem resultados aí incríveis que depois a gente pode compartilhar, pode convidar pacientes para vir aqui, eu tenho certeza que vai ser muito bacana. E a gente, graças a Deus, realmente vem transformando vidas. Eu vejo que o método que o senhor tem, de fato, executado na vida das pessoas é um método de transformação, transformando vidas. E a gente vê que essa transformação de vidas, ela é essencial para todas as áreas, né? Quando você transforma uma vida, não é só aquela vida que é transformada, mas outras vidas através daquela que foi transformada. Agora nós estamos chegando, doutor, ao ponto final da nossa conversa, mas eu queria que o senhor me falasse o seguinte: hoje, o que o senhor atribui o sucesso, né? E qual é o seu ponto de força, o seu ponto de equilíbrio, o que faz o Fernando diante das dificuldades não desistir, não olhar para trás? O que foi que lhe fez chegar até aqui nessa sua caminhada de vida, nessa sua caminhada profissional? Olha, pastor, sem dúvida nenhuma, eu atribuo isso à minha fé. Logicamente, também registro as pessoas que estão comigo ali, né? A base, família, né? Pai, mãe, irmãos, pai e mãe, que você sabe que você pode contar. Você saber que você pode contar, para onde você pode ir. Mas essa força a gente vê nitidamente, e eu percebo isso, da minha intimidade com Deus. E aí eu posso falar isso com bastante tranquilidade com o senhor, porque o senhor me acompanha aí, tem 10 anos que a gente de amizade, né? Então, essa intimidade que a gente vai buscando aproximar, realmente buscando ser mais íntimo e mais próximo, é o que faz eu manter a fé para não ter desistido. Porque eu costumo dizer o seguinte: são poucas as pessoas que já passaram por processo que eu passei. De vida, de experiências, já vivenciaram isso. Porque é muito fácil, de repente, para quem nunca viveu, né, alguma situação, ainda não experimentou algumas situações, ou nunca houve nenhuma perda, nunca... Não, então, quando o indivíduo chega num ponto que ele tem que realmente avançar e não tem como olhar para trás, eu atribuo a Deus realmente a minha fé, ter me segurado até aqui. Então, eu sou um indivíduo de grande fé e eu tenho certeza que Deus ainda tem muito a fazer na nossa vida para a gente poder transformar vidas realmente, porque isso é o que nos motiva hoje, essas histórias de transformação que a gente inspira. E quando eu jogo a minha própria história para o paciente, ele se identifica. E eu digo, olha, vai dar certo para você também. Eu queria pontuar algo. É muito importante você entender que o que o doutor falou aqui agora nada tem a ver com religião, mas, como ele bem disse, a fé. A fé é que move o ser humano. Independente de quem você seja, da profissão que você tenha, do carro que você ocupe, é importante você ter essa fé em Deus, que vai, com certeza, auxiliar você a ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa vencedora. Então, procure exercer essa fé em Deus e, com certeza, você também vai ser uma história de sucesso, assim como hoje o Dr. Fernando França se tornou uma história de superação, se tornou uma história de sucesso, você também vai se tornar uma história de sucesso. Bom, nós chegamos ao ponto final aqui da nossa conversa. Queria convidar você a seguir as nossas redes sociais. Você pode estar seguindo o Dr. Fernando França na rede social dele, @doutor Dr. Fernando Franca. Você pode acompanhar lá todo o trabalho que ele faz, inclusive você vai poder acessar a agenda dele e todo o material que ele tem disponível para você. Como a nossa rede social
Tiago Cura, e também o nosso canal no YouTube, Tiago Cura. E você vai poder acompanhar esse e outros podcasts, os cortes, para que você venha ficar inteirado de tudo que está acontecendo. Doutor, as suas considerações finais para a gente poder botar um ponto final no nosso podcast. Bem, quero agradecer novamente, pastor, a toda a parceria, né? E foi uma honra estar aqui contando um pouquinho da nossa história. Eu acho que, como o senhor falou, foi surpresa alguns pontos até para o senhor que é próximo, né? Então acho que isso é bem bacana. E ponto de conversa, com certeza vai ser um sucesso também. Quero agradecer você que ficou aqui acompanhando a gente até agora, quando for transmitido, e te convidar a acompanhar esse trabalho. E eu faço aqui das palavras do pastor aqui as minhas, para que você também se inspire e inspire mais pessoas, né? A gente está vivendo agora esse caos lá no Rio Grande do Sul. A gente está vendo o quanto é importante você realmente estar apoiado ali na fé, para que você possa superar momentos difíceis, que com certeza, meu amigo, minha amiga, eu sempre falo o seguinte: a hora do BO vai chegar, chega para todo mundo. Agora, quem vai ser você perante a dificuldade, aí você tem que, ou você vai estar preparado, ou você vai se deixar submergir no problema. Então, que você se prepare, seja um CPF forte, porque aí você vai desenvolver o seu CNPJ, vai desenvolver a sua vida familiar, a sua vida profissional, e com certeza vai ter muito sucesso. Diante das suas dificuldades, não reclame, não fique se murmurando, se maldizendo, porque isso só vai atrapalhar os resultados da sua vida. Seja uma pessoa otimista e se apegue a Deus, e com certeza Ele vai abençoar a sua vida. O nosso ponto de conversa chegou ao ponto final. Que Deus abençoe você e até nossa próxima oportunidade.